Boa noite a todos, encarnados e desencarnados que aqui se encontram. Henrique nos trouxe uma página do livro Pela Graça Infinita de Deus, pelo Espírito Baltazar, altivo Carissime Panfiro. O amor de Jesus. Pela graça infinita de Deus, paz. Baltazar, pela graça de Deus. Jesus é o mestre do amor, do equilíbrio, da serenidade e ao mesmo tempo da compaixão. Valores esses que, associados, produzem o amor. O amor que Jesus nos dispensa torna-nos capazes de prosseguir adiante. Quando temos problemas por enfrentar, por sabermos que Ele conduz a humanidade toda, qual um enorme rebanho conduzido por seu pastor. Compreensivo, ajuda-nos nos momentos de inquietações. Amoroso, ensina-nos carinhosamente sempre. Mestre, é capaz de sustentar-nos o ensino a despeito de todas as dificuldades de assimilação. Condutor dos nossos destinos. Prepara-nos sempre novas reencarnações ou novas oportunidades de aprendermos com vistas ao nosso progresso. Tudo isso para prover o homem de um elemento tantas vezes renegado pela falta de compreensão. Jesus nos ajuda para promover nossa elevação e, consequentemente, nossa felicidade. Quantas vezes brigamos, altercamos, defendemos pontos de vista que nem sempre são justos, por nos faltar a visão crística do assunto. Lutamos em nome da verdade, mas nem sempre a nossa verdade está do lado do Cristo. Por isso mesmo, cada um de nós deve ter o Evangelho segundo o Espiritismo como seu livro de cabeceira. Cada um de nós deve lutar pela emancipação de sua alma, estudar, pensar, definir sua vida em nome do amor cristão. Lutemos, meus irmãos, lutemos para implantar o Evangelho dentro de nós mesmos. Façamos o bem possível. Caminhemos as milhas necessárias com aqueles que se dizem nossos perseguidores. Trabalhemos nossas ideias, estudemos sempre o Evangelho, para sabermos como nos conduzir diante das inúmeras dificuldades da estrada. Com a certeza absoluta de que o coração do Mestre há de nos conduzir e há de nos socorrer sempre, participemos ativamente da nossa humanidade, dando nossa contribuição eficaz e feliz para que o reino de Deus, que Jesus tanto lutou para implantar, seja finalmente instalado na terra. Graças a Deus. Baltazar, pela graça infinita de Deus, pedindo a todos que tenham muita paz no coração. Mensagem recebida no mês 9 de 2001. O amor de Jesus. Vamos fechar nossos olhos, agradecer a Deus essa oportunidade de estarmos aqui reunidos em nome do nosso Mestre. Nosso Mestre que a todo momento está sempre ao nosso lado, nos auxiliando em todas as nossas tarefas. Mestre, gratidão, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos em Teu nome para mais uma noite de aprendizagem, de estudo. Que a espiritualidade amiga desta casa, que sempre nos envolve, nos aconchega com o Teu amor, que se faz presente em cada um de nós, encarnados e desencarnados que aqui se encontram, Senhor, para receber o que necessitamos para a nossa melhora. Esteja conosco, Mestre, nos auxilie, que nossos canais de aprendizado, da memória, do raciocínio estejam abertos, que possamos assimilar os ensinamentos da noite de hoje, Senhor. Esteja conosco, agora e sempre, graças a Deus. Graças a Deus, né?
Boa noite, irmãs. E obrigado mais uma vez pelo convite para falar. E, embora os conhecimentos não sejam muitos, mas assim, a boa vontade existe, né? E ainda mais no tema que havia sido proposto pela nossa irmã Beth, né? Ela propôs um tema que é muito afeto à área de conhecimento dela, né? A profissão dela, ela como psicóloga tem um conhecimento aprofundado nisso. E claro que quando ela lê a Claudinha está aqui também, psicóloga, quando esses profissionais leem Joana de Ângeles, eles têm um entendimento mais aprofundado do que a Joana de Ângeles está falando do que a gente que tem outras atividades profissionais, né? A gente que não desenvolveu o pensamento nesse sentido. Então, confesso que é um desafio, mas peço que a espiritualidade amiga e, em nome do Cristo, conduzam os pensamentos e as palavras para que a gente consiga alcançar o objetivo, né? Então, os estudos que a nossa irmã vem promovendo aí, toda a última quarta-feira do mês, né? E nessa quarta-feira seria, ou melhor, a respeito do livro Amor, Imbatível Amor, né? É interessante que esse livro eu herdei de um amigo querido que já está no plano espiritual, e eu tenho uma série de livros que eram dele, que ficaram para mim, inclusive esse que acabou de ser lido aqui, né? É um livro baseado nas psicofonias, né, nas mensagens psicofônicas do espírito Baltazar, através do seu altivo Panfiro, que era o presidente lá do Centro Espírita Leão Denis. E eu doei vários livros que, pelo título, foi no preconceito mesmo, né? Vi o título, não, esse eu acho que eu não vou ler não, porque eram tantos livros que eu falei, poxa, vou separar uma quantidade que eu vou conseguir ler, também não vou ficar guardando tesouro aqui, né? E esse eu guardei. Esse livro eu guardei, Amor, Imbatível Amor. E é um livro lindo, tem Jesus na capa, então quer dizer, já fica difícil a gente se desfazer, né? Então, eu comecei a ler, eu não li esse livro todo no passado, porque eu tenho essa coisa de começar a ler um livro e já quero ler outro, acabo pulando de livro em livro, e foi bom que eu tive a oportunidade de correr lá e dar uma folheada novamente, né, apesar de pouco tempo, foi rápido, e é muito interessante como Joana de Ângeles, ela vai falando, parece que ela está falando olhando para dentro da gente, né? Porque nós não somos tão diferentes assim, né? Embora a gente viva num mundo diverso, né? Nós temos todo tipo de pessoa, todo tipo de pensamento, todo tipo de tendências, todo tipo de índole, enfim. Mas nós não somos tão diferentes assim. Tanto que a sabedoria divina e a misericórdia divina nos colocou juntos, no mesmo planeta, porque nós somos muito parecidos, né? Quando nós tivemos um encontro aqui sobre diversidade, né, proposto pela Federação Espírita Brasileira, uma das coisas que a gente trouxe foi exatamente uma música do Lenine, né, que traz uma série de características humanas, e quando a gente colocou aquelas características, eram, sei lá, 20, 25 características, né? Se eu lembro, precário, provisório, perecível, falível, transitório, transitivo, efêmero, fugaz, impuro, imperfeito, impermanente, incerto, incompleto, inconstante, instável, variável, defectivo. Aí ele termina, eis aqui um vivo. Aí quando a gente colocou isso aqui no quadro, aí a gente pergunta, alguém aqui tem alguma dessas características que não traz em si? E ninguém levantou a mão. Por favor, alguém tenha? Ninguém levantou a mão. Aí foi a primeira conclusão, no primeiro minuto do nosso encontro, foi essa: nós não somos tão diferentes assim. Então, quando a Joana de Ângeles nos estuda, né, parece que ela vai numa coisa que parece ser genérica, mas não é que é genérica, assim, excluindo alguém, não. Isso está em todos nós, é uma característica
da população planetária, da população do nosso planeta. É uma característica de todos nós, né? Com suas, claro, com as suas variáveis, uns mais, outros menos, né? Mas no geral nós temos muitas dessas características que ela vai elencando aqui, e é interessante a gente compreender isso, porque quando a gente compreende, né, a intenção é chegar ao término do nosso bate-papo hoje, a gente chegar a essa conclusão, a gente vai ver que existe um problema, que a gente até sabe que existe, mas que a gente procura não ver. Nós temos isso, né? A gente olha, mas não vê. Até prefere não saber que ele está lá ou finge que não sabe. E fica ali sofrendo, aquele problema está lá e a gente finge que não vê. Aí quando a gente se dá conta daquele problema e a gente resolve não se esconder mais dele, não fingir mais que esse determinado problema existe dentro de nós, e a gente olha para ele, aí as coisas começam a mudar. Né? E a gente dá a volta no mundo, não tem que fazer isso, e o problema é um só. Resolve aquele problema, todo o resto em volta se resolve sozinho às vezes. E é isso que Joana de Ângeles traz para a gente nesse livro, né? Claro que de maneira muito mais aprofundada. Então ela começa falando sobre a evolução do ser, né? Então nós fomos criados, né? Aquela coisa toda, e no processo evolutivo chegou um ponto em que nós precisamos dos recursos do instinto para que a gente pudesse, né, ter era o determinismo de Deus dizendo por onde a gente tinha que ir, né? Seus filhos recém-nascidos, e Deus, o determinismo dele temporário, né? Porque depois a gente vai evoluindo, vai adquirindo o livre-arbítrio, né? E quanto mais a gente evolui, maior o nosso livre-arbítrio, né? Como a gente faz com os nossos filhos, né? E Deus faz a mesma coisa com a gente. Então, naquele primeiro momento, ele instalou nos nossos princípios inteligentes, né, esse dispositivo do instinto. E esse instinto foi nos conduzindo. Então, por que as determinadas espécies elas simplesmente não desaparecem do mapa? Porque tem um instinto que faz com que aqueles animais tenham um determinado comportamento e vão lá, se reproduzem, se envolvem sexualmente, se reproduzem e garantem assim a perpetuidade da espécie. O mesmo acontece com todos nós, mesmo na nossa já humanidade, mesma coisa. Nós ainda estamos, embora nós já tenhamos desenvolvido, né, o que ela chama aqui de a lógica e a razão, nós já temos um pouco mais desenvolvidos a lógica e a razão, mas ainda temos em nós aquelas características desse dispositivo que nos foi instalado para nos conduzir através da vontade do Pai, né? Que é um instinto. Então, por exemplo, o Platão fala, né, que evoluir é depurar os gostos. Então, quanto mais evoluído é o espírito, você vai vendo que ele busca músicas mais sublimes, ele vai querer ler livros que vão trazer a ele informações mais sublimes. Ele percebe que o objetivo da arte, a função da arte, é aproximar, elevar o homem a Deus. Não existe outro objetivo. O principal objetivo da arte é elevar o homem a Deus. E é por esse motivo que, esporadicamente, Deus pega aquele monte de espírito evoluído, aí nasce todo mundo ali na Áustria, Alemanha, e vem trazer aquelas músicas maravilhosas, que até hoje a gente chama de a grande música, né? Por que ele fez isso? Para mostrar para a gente, olha o que nós temos aqui para vocês. Né? Essas músicas não foram compostas. Alguém acha que algum de nós é capaz de fazer alguma coisa que Deus ainda não criou? Tudo já existe. Tudo já existe. Não tem uma melodia que eu possa imaginar. Nem o maior gênio da música, que já passou por aqui, imaginou uma melodia que Deus não tenha já dentro dele como... Não, isso é básico. Para nós o que é o gênio, para Deus é o básico.
Então ele trouxe para nós para depurar nossos gostos. E pouco a pouco, limando essa carcaça que nós ainda trazemos, que foi, claro, até certo ponto, útil para o nosso processo evolutivo, né? A gente vai aprimorando os nossos gostos, o nosso jeito de ser, né? Vai acalmando aquela intensidade da busca pelo alimento e a gente vai galgando os degraus do processo evolutivo. Só que, quanto mais tempo vivenciamos, isso aqui eu colhei do livro, tá? Direto, aqui eu tô cheio de cola, não reparem. Quanto mais tempo vivenciando o patamar anterior, ou seja, o estado animal, tornam-se mais fortes os atavismos mais difíceis à adaptação. Então, nós vemos, por exemplo, vou citar alguns exemplos aqui, sem querer dar um tom de julgamento nisso, né? Só um raciocínio. Então, por exemplo, nós vemos aquelas lutas, né, que o pessoal assiste pela televisão, uns vão lá assistir pessoalmente, MMA e tal. Nós vemos duas pessoas se agredindo terrivelmente, às vezes saindo sangue, aquela coisa, olho inchado. Já houve casos de pessoas que morreram nesses ringues de luta, né, que é um risco. Se eu ganho um soco daquele, já era. É esperar a próxima encarnação. E é uma coisa terrível. E as pessoas em volta daquele ringue, torcendo pelo X ou pelo Y, e vibrando, aí dá um soco no olho dele, olha lá, tá sangrando. Nós vemos ali pessoas que ainda trazem em si esse atavismo. Essas características que não surgiram agora. Ele não gosta de luta de MMA ou de boxe, ele gosta de luta. Provavelmente, quando estavam lá no Coliseu Romano, assistindo os leões, comendo as pessoas, ele estava lá vibrando pelo leão. Tomara que coma a cabeça. Olha só. Então tem pessoas que quanto mais tempo passam ligados a essa questão instintiva, né? Essas características mais ligadas ao instinto do que à lógica e à razão, mais ele sente dificuldade em se adaptar ao mundo novo. Nós estamos aqui vivenciando uma experiência que nós temos conhecimento, quem já leu aí os livros que falam sobre a transição dos exilados de Capela, né, o último êxodo, e etc. Nesses livros a gente vê que aquele grupo espiritual, que muitos de nós estavam lá, aquele grupo espiritual estava passando por um momento muito parecido com o que a gente está passando no planeta. Muito parecido. Pessoas e a Joana de Angelis também fala sobre a questão do poder. Pessoas que fazem uso do poder de tal maneira a provocar propositadamente conflitos internacionais, guerras e tudo mais, né? E nós temos a notícia de que muitos dos espíritos que hoje nós veneramos, porque são almas iluminadas e que propagadoras do amor de Jesus, estavam na época envolvidos e eram culpados, alguns dos culpados pelo exercício dessas atividades menos dignas e que provocaram isso no planeta. E que, exilados para a Terra, se converteram em trabalhadores de Jesus. Mas precisaram do choque para ter a mudança. Por quê? Aí voltamos no livro da Joana de Ângelis. Vou até pular um pouquinho aqui, um pouquinho mais à frente, porque ela fala, ainda no primeiro capítulo, ela cita duas escolas filosóficas. Uma delas eu gosto muito, que é a escola estoica. Então ela faz um cruzamento entre o pensamento da escola que nós vivenciamos atualmente
que é essa busca incessante pelo prazer. As pessoas, elas querem viver e só ter prazer. Usam até frases que têm uma profundidade maior, mas usam superficialmente, né? Como é que é o nome daquela? Tem uma especificamente, o pessoal usa carpe diem. Aproveite o dia. E a gente sabe, né? Aí tem uma psicóloga aqui, eu acho que ela vai brigar comigo se eu falar isso. Não briga, não. Não acho que eu sou o dono da razão, não, tá? Eu posso errar. Agora o que eu vou falar não é a Joana de Angelis que fala, é o que eu estou falando, tá? Um parêntese rápido aí. Porque muita gente fala assim, não, você precisa se curar dessa ansiedade, porque ansiedade é excesso de futuro. Esquece o futuro. Pensa, vive o agora. Mas o que eu faço com o futuro? O futuro vai chegar. Eu preciso me planejar para ele. Se eu estiver falando besteira, Claudinha, você puxa minha orelha, tá? Não tem problema não. A gente não pode sofrer com o futuro, com o que a gente nem sabe se vai acontecer ou não. Aí são outros 500. Agora, a gente não pode viver o agora ignorando o passado, porque com o passado nós aprendemos, ou pelo menos deveríamos aprender. E o futuro, ele nada mais é do que a colheita obrigatória. Então eu não posso deixar de pensar no futuro, né? Eu não posso sofrer pelo futuro e não posso sofrer pelo passado. Aí a gente procura lá a Claudinha, que ela ajuda a gente a fazer isso, né? A psicoterapia, né? A psicologia, eles são dão esses alicerces para a gente, né? Agora, por outro lado, né? Existe também essa escola que o pessoal chama de escola estoica, né? Eu gosto muito dos filósofos estoicos, principalmente o Marco Aurélio, o Epíteto e o Sêneca. Eu adoro eles, e assim, é uma aula que algumas pessoas confundem, assim como confundem o pensamento do espírita. Tem gente que acha que espírita gosta de sofrer. E nós somos espíritas, sabemos que não é isso. É que nós gostamos de sofrer, mas quando a gente consegue olhar para o problema, analisando a relação de causa e efeito que existe, lembrando que existe um Deus infinitamente justo e bom, né? Que o Evangelho fala que se sofremos é porque pecamos, na tradução original ele usa essa palavra, é porque pecamos, né? A gente sustenta melhor a dor. Ninguém está ali feliz porque está sofrendo. A gente está doido para a dor acabar, mas a gente abaixa a cabeça e se submete à vontade do Pai, que é o primeiro passo para parar de sofrer, né? E a gente aprender a se submeter à vontade de Deus. E os estoicos, eles lidavam com isso dessa forma. Eles falavam, eles contrapunham os hedonistas, né? Que são essas pessoas que vivem só para o prazer, uma busca incessante pelo prazer, todo tipo de prazer. Né? O prazer sexual, o prazer do mando, né? O prazer do poder, né? Se eu não me engano era Nelson Rodrigues que falava que o poder é o sexo dos velhos. Então tem gente que vive, tem um prazer, né? Enlouquecedor, é uma coisa, você vê, e quando você conhece a pessoa há muito tempo e você vê ela antes do poder e após o poder, é muito interessante. A gente vê o resultado do que o poder pode fazer na vida de uma pessoa que não tem o crivo do Cristo para conduzir as suas atividades profissionais, para conduzir suas decisões. Eu estou tendo uma experiência no trabalho, pessoas que eu convivo há 27 anos, pessoas que eu uma amizade imensa e tudo mais, e de repente eu estou vendo essas pessoas, elas estão tendo acesso muito grande a um poder imenso, né? Que quando a gente está lá nas escolas, né, a gente não imagina que aquilo é possível. E quando a gente vê essas pessoas envoltas desse poder e cercada de outros poderosos, você vê um comportamento, você vê as pessoas destruindo a própria vida, sorrindo. É incrível, o Sêneca fala muito sobre isso.
Ele fala muito sobre isso. Ele fala, vejo senhores que não sabem dizer se é dia ou noite, tem que perguntar aos seus empregados. Se perde completamente. Se perde completamente. E as pessoas estão sorrindo, porém, elas estão sorrindo, mas não conseguem parar um segundo que sequer, porque se parar dói. Fica ali preenchendo a vida, tentando preencher um vazio, como diz o Djavan, né? Vou andar, vou voar para ver o mundo. Nem se eu bebesse o mar, encheria o que eu tenho de fundo. Existe uma sede. Nós temos uma sede, isso é um atributo que Deus nos dá, uma sede de infinito. É insaciável, não acaba. E a gente aprende, quer aprender mais. A gente ganha dinheiro, quer ganhar mais. A gente compra carro, quer comprar mais. E compra roupa, não tem? Geralmente as damas que agem assim, né? Abre aquele armário de 27 portas, aí abre as 27, olha assim, estou sem roupa. Armário cheio de roupa. Estou sem roupa para ir. Tem roupa para todas as ocasiões, ela fala que está sem roupa. Né? A gente não tem esse problema, né? A gente pega um pano do saco lá do mercado de batata, amarra e vai embora, né? A gente não tem esse problema. Não, brincadeiras à parte, mas existe isso, né? E é interessante, porque essas pessoas, e é uma das coisas que Joana de Angelis trata no livro, essas pessoas elas estão em busca de alguma coisa, elas estão em busca de preencher um vazio, de saciar uma sede, só que eles não estão ingerindo o que realmente é necessário para saciar essa sede. Então elas estão só se escondendo, adiando um momento em que elas vão ter que lidar com elas mesmas. Elas vão ter que olhar para dentro e falar, meu Deus, esse sou eu? Aí o que acontece? Você desencarna, sofre, aí lá no plano espiritual, meu Deus do céu, como eu não tinha visto isso antes? Porque isso acontece com todo mundo. Tem coisas que estão na cara da gente, só a gente não vê, está todo mundo à nossa volta vendo, né? Aí, você não pensa bem, olha bem, você não está vendo isso não? Pelo amor de Deus, né? Você acha que eu sou criança? Você acha que eu não saberia se tivesse acontecido? E está na nossa cara e a gente não está vendo. E a gente não vê porque não quer. Nós não queremos ver. Então a gente se entope a vida da gente, ocupa todos os minutos da vida da gente com 1 milhão de coisas. Inventa um monte de coisa para fazer que não precisava. Aí entra o Sêneca novamente. O Sêneca fala o seguinte: nosso tempo de vida é suficiente para fazer tudo o que a gente tem para fazer. A vida não é curta. Palavras do Sêneca. A vida não é curta. A vida tem tempo suficiente para que possamos fazer tudo o que temos para fazer. O problema é que a gente se distrai. E por que a gente se distrai? Do que a gente está fugindo. É fácil a gente parar, olhar no espelho e falar e refletir sobre o que a gente está deixando de fazer de certo ou sobre o que a gente está fazendo de errado. Não é fácil. É doloroso. Em alguns casos dá até vergonha. Dá até vergonha. E o que os nossos guias e protetores espirituais estão esperando de nós, eles estão à nossa volta doidos para a gente enxergar o que a gente está fazendo de errado. Aí a gente se distrai. Não, estou precisando me distrair. Aí vai em todos os shows da festa do tomate. Todos. Não pode parar. Se parar, sofre. Dá uma depressão. Estou deprimido porque não tem nada para fazer hoje é segunda-feira. Né? E detalhe, os comerciantes, né? os grandes CEOs aí das grandes empresas, eles sabem dessas características nossas, essa busca incessante nossa, essa mania que a gente tem de tentar tapar o sol com a peneira e preencher esse vazio com coisas erradas, e eles estudam a gente para ganhar dinheiro em cima da gente. Eles sabem cada passo, eles sabem exatamente como a gente pensa. Né? Então, quando ele lança um carro novo,
né? Então ele fala assim, ó, não, aqui, ó, esse aqui é o meu carro 2024. Aí em 2024 ele já lança o modelo 2025. O modelo 2025, ele mudou a cor do parafuso que tem do lado da roda. Aí corre todo mundo, não, esse parafuso é muito mais bonito. Aí corre para trocar o carro porque é do parafuso que mudou, né? Aí um telefone que ele usa para ligar, mandar e-mail e mandar mensagem pelo WhatsApp, tirar fotografia. Aí é o número 19, aí lançaram o número 20. Aí ele corre para comprar o telefone caríssimo. Ele, mas não quero, vou trocar, vou atualizar. Aí, o que esse telefone faz que o senhor não fazia? Absolutamente nada. Tudo o que esse aqui faz, o meu fazia. Por que você trocou? Ele não vai responder, mas no fundo é porque ele quer que quando vejam aquele telefone número 20 na mão dele, saibam, nossa, ele pagou tantos mil no telefone. É para os outros, não é para a gente. E nisso a gente passa a vida distraído, trocando os verdadeiros tesouros que Deus coloca na nossa caminhada, tesouros para o nosso aprendizado, tesouros para o nosso desenvolvimento, tesouros para a nossa redenção, porque nós somos colocados diante daqueles com quem a gente tem questões a resolver. E a gente se distrai, a gente foge das questões que a gente tem para resolver. E a gente abandona aquele espírito que nos acolheu no seio materno, ou no seio familiar, ou como esposa, ou como marido, como for, a gente abandona, fugindo da responsabilidade, quando muitas vezes aquele espírito que aceitou a gente, como marido, como esposa, estava fazendo aquilo por caridade. Quem precisava da ajuda era a gente. E a gente destrói tudo, distraído pelo mundo. Aí voltamos a Joana de Ângeles, né? Nós, nos anos 80, 70, 80, nós tivemos um movimento mundial, foi iniciado nos Estados Unidos, né? Que era está me fugindo o termo exato que eles usavam, vou chamar de libertação sexual. Não é bem esse termo que eles usavam, não. Revolução sexual. A revolução sexual, tudo mais. Aí antes disso a gente já estava tendo lá o Woodstock, né? Aqueles movimentos hippies, o amor livre com todas as aspas, né? Porque estavam aprisionados naquilo. Mas tudo bem, sem julgamentos, são só observações. E as pessoas vivenciam aquilo, né? A sexualidade, sem a presença do amor imbatível ao amor. Aí, deixa eu olhar minha cola aqui, peraí. A herança animal, já falei. Então, aí que a Joana de Ângeles faz um paralelo entre o estado de prazer e o estado de plenitude. Então ela vai diferenciando, ela vai discorrendo sobre a questão do que o André Luiz chama de problemática do sexo, né? Ela vai discorrendo sobre aquilo e ela vai falando o seguinte, chega no final, quando ela toca na ferida da questão da sexualidade, relacionando esse tema com o amor, né? Ela explica que a sexualidade, eu até copiei, ó. O amor expande como um perfume. Não se apega, não sofre a falta, mas frui sempre porque vive no íntimo do ser e não das gratificações que o amado oferece. E ela fala, não é esse o caso na forma como a gente utiliza a sexualidade. O que ocorre são duas pessoas egoístas, as duas querem uma coisa para si e, por uma questão, é um mutualismo, né? Elas se unem para oferecer uma a outra o que a outra quer. Eu quero uma coisa, ela quer a mesma coisa, mas na verdade elas estão pensando nelas. Aquele amor sublime que não se apega, que não sofre a falta, que não espera gratificações, reconhecimento. O amor é o fogo que arde sem se ver,
é ferida que dói não se sente, é um contentamento descontente, é cuidar que se ganha em se perder, é um estar-se preso, com aspas, por vontade, é servir a quem vence o vencedor, é ter por quem nos mata lealdade. Olha isso, esse foi o amor do Cristo, esse é o amor sublime, é o amor excelso, ter por quem nos mata lealdade. É inimaginável ainda para a gente essa capacidade de amar, né? O clímax do amor se encontra naquele sentimento que Jesus ofereceu à humanidade. Ele veio para ser morto. Era por isso que ele se anunciava como Cordeiro de Deus. Porque o Cordeiro era uma oferenda. Ele veio para ser morto, né? Só que algumas religiões interpretam que, como ele foi morto, assim como acontecia com o Cordeiro que era sacrificado, né, ele levou os pecados do mundo, né? Só que a gente sabe que não, que, né, ele não levou os pecados do mundo, ele suportou, morreu por nós, mas ele não pode ser culpabilizado pelas minhas responsabilidades, pelas minhas culpas, mas que ele aguentou e sofreu para exemplificar o caminho que eu devo seguir. Veio como um professor, um mestre, que aliás foi o único título que ele aceitou, né? Foi o único título que ele aceitou, mestre, porque de fato ele era. Então o clímax do amor se encontra naquele sentimento que Jesus ofereceu à humanidade e prossegue doando até os dias atuais. Sob o influxo do amor, as manifestações da sexualidade, além de valioso recurso para perpetuar a espécie, é força dinâmica e indispensável para que a vida se alongue, ditosa e plena. O sexo, ele não foi feito para que nós, na nossa atual fase evolutiva, ele não serve para que nós o utilizemos dele como os animais o fazem. Emmanuel, em algum momento na sua obra, ele fala: a maioria da população passa pelo planeta tal qual animais, se alimentando e se reproduzindo. Mas a gente deu um passinho. A gente precisa fazer uso também da razão, de forma a utilizar os recursos que Deus colocou ao nosso dispor para o bem. Para o bem. E a questão sexual, ela é, no caso do relacionamento, ela é para manter o relacionamento. Olha as expressões que a Joana de Ângeles usou aqui, ó. Indispensável para que a vida se alongue, ditosa e plena. Em algum momento aqui, ó, falando ainda do sexo, a Joana de Ângeles, adorna a busca com a melodia da ternura. Olha que bonito. Com a melodia da ternura, e encanta mediante a capacidade que possui de envolvimento sem agressões ou qualquer outro tipo de tormento. Perceba que ela está falando da sexualidade respeitosa, baseada nos alicerces do amor, no respeito. Então, sob sua inspiração, o sexo sob a inspiração do amor, as funções sexuais se enobrecem. Ao passo que nós vivemos num mundo onde a cultura, eu costumo chamar de contracultura, ela está indo na contramão disso. Ela está tentando empurrar as massas para o que eles estão chamando de liberdade. E dizem que isso aqui que Joana de Ângeles acabou de falar do sexo, e eles
tratam desse tema como se fosse fundamentalismo cristão, como se fosse extremismo, porque o pecado não existe. E tenta convencer as pessoas o seguinte: olha, aproveita isso aí mesmo, olha só. Caia no mundo como se não houvesse amanhã. Só que há o amanhã. E as consequências são inevitáveis. Daí a importância. O amor, a arte e a beleza inspiraram Michelangelo a pintar, eu nem sei quantas décadas ele levou para pintar a Capela Sistina lá. Aquela coisa lindíssima, né? Que eu tenho vontade, ainda não fui nessa encarnação, mas tenho vontade de voltar lá. O amor à arte. De onde veio esse espírito? Quem é esse espírito? Ele não estava preocupado em se alimentar e se reproduzir tal qual animais. Ele estava preocupado em elevar o homem a Deus. E ele usou a sua arte e fez a parte dele. Era um missionário. O amor à ciência conduziu Pasteur à descoberta dos micróbios. Esse espírito não veio para perder tempo. Ele fez tudo o que ele precisava fazer, como Sêneca falou. Veio, fez a parte dele. Tem um monte de espírito que reencarna, traz um negócio lá na ciência que vai ser importante para a humanidade, desencarna, não casa, não tem filho, né? Veio para isso. É comum, Deus está sempre mandando gente para ajudar a gente. E a gente está distraído. O próprio Freud, o Jung, esses pensadores, eles chegaram numa época trazendo informações. Hoje a gente fala hoje em dia, né? Não, porque o subconsciente, o inconsciente, não sei o que, como se na conversa de bar, né? Só que de onde a gente tirou isso? De um pensamento que ele trouxe. Ele tirou isso de onde? Como conceber o inconsciente? Como conceber? Poxa, olha só, tem algo lá no fundo que você não está raciocinando, mas está influenciando na sua atitude, na sua reação. O cara tem que enxergar além. Ele veio para trazer informação. Não é? Olha aí. A Joana de Ângeles se baseia em um monte de informações que esses pensadores trouxeram para a gente, né? Na série psicológica dela. O amor à verdade levou Jesus à cruz, traçando uma rota de... Olha isso, gente. Olha que impressionante. Palavras da Joana de Ângeles, eu só copiei. O amor à verdade levou Jesus à cruz, traçando uma rota segura às criaturas de todos os tempos. Se Jesus não tivesse sido martirizado, nós não saberíamos quem foi Jesus. Ele sabia que nós precisávamos do escândalo da dor dele, do sofrimento dele, da cruz. Ele sabia. Ele sabia. Tamanho o amor dele por nós, ele veio humildezinho. O maior de todos veio como um menor. Nasceu nas piores condições possíveis. Outros espíritos caridosos estavam totalmente envolvidos naquele processo todo, né? Maria de Nazaré, ela veio de outro orbe mais evoluído que o nosso, para ter condições favoráveis à geração do Cristo. Olha quanta caridade. Imagina, levanta a mão quem quer nascer, quem é voluntário para ir na próxima encarnação reencarnar num planeta primitivo para dar a luz para um espírito que vai dar uma melhorada lá, vai ajudar o pessoal a descobrir o fogo. Olha só o tamanho da caridade. Imagina. Abrir mão da internet, da roupinha bonita, do carro, do conforto, do ar-condicionado, do aquecedor. Hoje é aquecedor, né? Do aquecedor. Olha o tamanho da caridade. Isso é amor. Isso é amar. O amor, a amizade,
que, por exemplo, o Jonas de Angelis cita que existe entre os poderosos, não é amizade. Quando um político da cidade liga pra gente, né, dona Era, ô, minha amiga! Quando meu chefe me vê, ô, meu irmão! Meu irmão! Né? Um tempão para te ligar, rapaz, mas não deu tempo. É uma amizade baseada nos interesses, nas conjunções dos movimentos políticos, nos interesses, né? Não é amor. Tem um amigo meu, também já desencarnado, um amigo querido, desencarnou já há poucos anos. Ele me falou uma frase que eu nunca mais esqueci. Parece bobagem, assim, parece uma coisa muito superficial que ele falou. Mas depois eu pensei bem, e é isso. Ele falou assim para mim: amigo é aquele que te ajuda quando você precisa. Não é? Amigo não é aquele que está do meu lado quando ele precisa. É o que está ao meu lado quando eu preciso. Da mesma forma, de mim para com ele, né? Eu só serei amigo dele mesmo, não na hora que ele está me ajudando, mas na hora que ele precisa de ajuda. Aí a gente vê quem é amigo. Desde que não haja interesse. Ele está fazendo isso porque ele quer me ajudar, não é porque ele vai ter uma contrapartida. Não, vou ajudar ele aqui. Aí entram as conjunções políticas que eu estava falando e que a Joana, en passant, comenta, né? Eu sei que eu não posso deixar de ajudar fulano porque eu vou precisar inevitavelmente em algum momento dele. Não posso dizer não para o deputado fulano. Não pode, imagina, eu vou dizer não para o governador? Isso não é amizade, é medo. É medo. E o apego ao poder, que a gente estava citando, é uma coisa assim que o Emmanuel chama até o vinho do poder, né? É o vinho do poder, porque embriaga, as pessoas ficam embriagadas mesmo, né? Porque é tentador para elas. O que é o poder, né? Qual é a definição de poder? A definição que eu mais gosto de poder, eu esqueci o nome do autor agora, não sei se foi o Emmanuel Castells, acho que foi o Emmanuel Castells, falou: poder é a capacidade que alguém tem de fazer você fazer o que você não quer. Isso é poder. Olha só como é uma coisa, é até antipático, né? Mas é isso. O poder é isso. É alguém que pode me obrigar a fazer o que eu não quero. E algumas pessoas se embriagam nisso e se comprazem nisso de tal maneira que se perdem. Se perdem completamente. A ponto, nós temos o exemplo da Maria Antonieta, né? A rainha lá da França, que quando chegaram para ela e disseram: olha só, o povo está com fome. Ué, não tem pães mais, não tem pães. Ué, não tem pães, que comam brioches. A pessoa sai da realidade, passa a viver num mundo paralelo, não vislumbra o que existe ao redor, não sabe o que está acontecendo e também não quer saber. Aí tudo bem, aí a gente passa, faz isso tudo, desencarna, sofre, aí vai lá, pede: pelo amor de Deus, me dê uma chance, eu preciso reencarnar, mas olha, eu quero reencarnar cego, surdo, mudo, aleijado, com dor de barriga, com dor de olho, dor de cabeça. Não, calma. Aí vem lá o espírito superior que preside o nosso processo reencarnatório. Calma, meu filho, vou te dar 1% só do que você está pedindo. Né? Não foi assim que a gente aprendeu com Jesus? Que o reino de Deus é como o credor que chama o seu devedor e fala assim: se me pagares hoje a 100ª parte do que me deves, darei por quitada a tua dívida. Né? E ele fica desesperado, porque ele vai dar o jeito de arrumar esse 1% para resolver a dívida. Que oportunidade, né? É assim que Deus faz com a gente. 1%. 1%. Aí, claro, eu estou falando 1%, não quer dizer que seja exato, né, gente? Só assim, me baseando
na parábola do Cristo, né? Aí a gente reencarna. A nossa missão era, bom, vou te colocar diante do espiritismo para você não se perder de novo. Então você desde cedo vai nascer numa casa espírita, você vai fazer evangelização, a tia Teteca vai te ensinar sobre Jesus, sobre o evangelho, você vai fazer desenho de Jesus, aí cresce. Aí na juventude só quer fazer besteira. A gente se embriaga com a euforia da juventude, né? E essa é uma outra coisa interessante da gente diferenciar a diferença entre felicidade e euforia. Aquela alegriazinha do momento, aquela coisa, né? A euforia é o desfile da escola de samba, que a própria música que eles cantam lá na escola de samba, eles chamam de felicidade, né? Aí, ó, que felicidade, aí tá lá a pessoa sambando, desfile. Nada contra o desfile não, estou dando um exemplo. Mas aquilo ali é um momento, aquilo não é felicidade. A pessoa pode estar triste num momento e ser feliz. Uma pessoa feliz, ela não fica eufórica para sempre. Ela pode ter momentos de tristeza, ela vai ter momentos de tristeza, porque a vida é feita de altos e baixos, mas ela pode ser feliz, porque ela tem a consciência tranquila, ela tem a posse do necessário, tem o sentimento de dever cumprido e tem a fé no futuro. São as 4 coisas que podem trazer a felicidade possível no mundo de provas e expiações. Felicidade verdadeira, felicidade, aquela felicidade calma, não é aquela felicidade eufórica, vibrante, não, aquela felicidade calma, aquela felicidade que dá paz. Ninguém fica em paz sem saber que fez o que precisava fazer, o que devia fazer. O sentimento de dever cumprido é obrigatório. Ter a fé no futuro não traz paz? Traz paz. O futuro vai ser melhor? Vai. Inevitavelmente. Né? Como diz a música da Marisa Tiscati, né? O mal é passageiro e eterna é a vida. Triunfo certo sobre qualquer dor. Isso não dá paz? A fé no futuro? Dá paz. Mas o que mais eu tenho observado na nossa sociedade, eu não estou falando da sociedade brasileira não, tá? Estou falando da sociedade planetária. Até porque no mundo globalizado já não tem mais tantas diferenças assim. E os movimentos são muito parecidos, né? Na maioria dos países. O que a gente vê é exatamente um movimento contrário a esse burilamento do espírito que a gente precisa trazer, a esse aprimoramento dos gostos, né? A sutileza dos sentimentos, a atenção ao que é necessário e deixar de lado o desnecessário, as distrações. Não estou dizendo que não pode dar um passeio, não é isso, não é uma coisa extremada. A gente deve fazer coisas boas, a gente deve visitar, contemplar a obra divina, visitar belas paisagens. Como não? Olha essa obra maravilhosa que Jesus deu para a gente não vai olhar para ela? Olha que lago lindo que nós temos aqui, o Lago Javari. E parar aquilo e olhar, meu Deus, olha só, quem arquitetou isso aqui? Que beleza, que bom gosto. Se eu tivesse que construir um lago, eu faria tão lindo assim? Eu conseguiria? Então, contemplação também faz parte, não a contemplação exclusiva, né? Mas quando ela fala das distrações, da gente não se perder, é para a gente não se recusar a olhar para dentro de nós, a encontrar dentro de nós o que precisa ser modificado. Todos nós trazemos, a gente fala, né? Olha, eu tenho uma experiência com um bebê que a mãe dele passou a gravidez toda, muito descontente por ter engravidado, não queria. Quando o bebê nasceu, ele não conseguia ficar no colo dela. Ela fala, existem aqueles problemas que são causados durante a gestação, né? Existem. Tudo bem, esses foram causados durante a gestação. Alguns outros foram no decorrer do tempo, por causa dos embates, né? Na vida social, na vida de relações e tal. O que não foi causado em nada, nem né?
O que não foi causado durante a gravidez, o que não foi causado porque o coleguinha pegou o lápis dele na escola. E aí? Tem coisas que a gente está há séculos para resolver e a gente reencarna para resolver e a gente se distrai. Não para uma noite. Quer ver uma coisa? Esse é um estudo que o comércio fez, né? O pessoal da área de alimentos e bebidas chegou à conclusão que o que acontece? Sexta, sábado e domingo, o pessoal curte a vida doidado, tudo bem. Chega segunda-feira, o pessoal está péssimo. Está péssimo. Porque está cansado do final de semana, mas também está triste porque não tem para onde ir, está tudo fechado, eu não tenho uma festa, não tenho uma boate, não tenho... Aí chega a terça, o pessoal já está, meu Deus, não é possível. Aí chega a quarta-feira, eles não aguentam e vão sair à noite. Então eles já têm um produto em oferta, né? O evento, a festa, tal, já é quarta-feira. Porque sabem que o pessoal já está se coçando, porque não param para ler um livro. É de uma festa para outra. As pessoas não buscam mais o sublime, o bom e o belo vão ficando de lado. Há determinadas correntes de pensamento que dizem até que o bom e o belo são opressores. Quando, na verdade, nós temos que buscar o bom e o belo, porque é Deus que manda para a gente. Então, mas não está dizendo que a gente nunca pode sair à noite, numa festa. Não, não é isso, de forma alguma. Nada é extremado. Nada precisa ser extremado. As coisas precisam de equilíbrio. O que não pode é a gente viver se distraindo como uma maneira de fugir de uma realidade que a gente não quer enxergar. Quem sou eu? Quantas vezes a gente para no espelho e fala assim, olha, quais são as minhas características que eu preciso resolver para poder chegar mais perto de Deus? Aí olha no espelho e fala assim, eu sou egoísta, sou orgulhoso, me estresso, às vezes desnecessariamente, né? Caramba, estou precisando ler o capítulo 9 do Evangelho. Sabia que é tratamento? Uma vez um espírito, eu escrevi lá no receituário do Centro Espírita Leon Denis, a gente pode fazer consultas à espiritualidade. Aí uma vez eu escrevi falando que eu andava muito nervoso, que eu andava muito... Isso tem muitas décadas. Eu tenho uns 20 e poucos anos. E a resposta foi, leia por 2 meses, todos os dias, o capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo. É remédio. É remédio. Mas quer dizer, eu precisei bater e a porta se abrirá. Eu precisei reconhecer em mim aquele defeito. Aquele defeito pode ser um atavismo, como a Joana fala, das minhas questões reencarnatórias, provavelmente. Muito provavelmente. E aí? É consequência do orgulho que eu ainda trago enraizado por ter ocupado cargos, de repente, como assim? Vão me contrariar? Não pode? Nós temos isso. Né? Principalmente os médiuns, né? O Emmanuel fala que os médiuns, em sua generalidade, são espíritos que decaíram dos altos cumes da sociedade. Então, a gente não pode fugir disso. A gente tem que encarar, tem que enfrentar. É espiritismo, é psicologia, tem tantas coisas, tantos recursos que Deus colocou à nossa volta para a gente se cuidar, para a gente se entender, se reconhecer, se enxergar. Porque quando a gente resolve o que está dentro, o que está fora se resolve naturalmente, flui. E não adianta a gente procurar no mundo a solução para os nossos vazios. Não está aqui. Só Deus pode ocupar esse vazio. É o único que é capaz de acabar com o vazio. Joana de Ângeles fala: só o amor pode ocupar esse vazio. Deus é amor. O caminho é esse, amor, o amor sublime, o amor sublimado,
Esse amor que Jesus exemplificou para nós. E acima de tudo, a gente só pode encontrar ele em Deus. Só ele pode ocupar, preencher esse vazio que o Djavan citou, e que nem se ele beber o mar pode encher o que ele tem de fundo, mas Deus enche. Deus sacia. No fundo, o que nós todos temos é fome de Deus. Muito obrigado pela atenção de todos, que o Senhor Jesus possa estar nos amparando nessa caminhada para que nós consigamos alcançar e seguir essas orientações que a Joana de Angelis nos trouxe. Que assim seja, em nome do Pai. Que assim seja. Querido Jesus, que o teu amor, Senhor, esteja sempre presente em cada um de nós. Nós sabemos que tu estás sempre conosco, mas nós, Senhor Jesus, precisamos estar contigo, para que nós possamos, Senhor, a cada momento nos melhorar, olhar para dentro de nós e ver aquilo que nós precisamos nos renovar. Gratidão, Senhor, pelo teu amor. Gratidão pela tua luz divina em nossos corações. E te agradecemos, Senhor, por tudo que recebemos nesta noite. Que a espiritualidade amiga que nos envolve em teu nome e que possa, Senhor, continuar envolvendo os nossos irmãos no Rio Grande do Sul. Que nós possamos continuar em nossas orações, emitindo amor, acolhimento, abraço a cada um daqueles irmãos que sofrem nesse momento. Acho que, Senhor, nós temos a certeza de que vai passar. Vai passar. E assim, Mestre, nós te agradecemos por tudo que recebemos, encarnados e desencarnados que aqui se encontram, e que nós possamos levar esse amor aos nossos familiares, aos nossos amigos, ao próximo, em teu nome. Gratidão, Mestre. Graças a Deus.